Boa noite, meu nome é Adriana. Nós vamos apresentar um trabalho. Nosso grupo está composto por Denislaine, Letícia, Maria Eduarda, Maria Helena, Paulo Jorge. Nós vamos falar sobre o mecanismo de defesa, nós vamos falar sobre a projeção e formação reativa. O conceito de defesa em psicologia surgiu em 1894, quando Freud descrevia sobre as psiconeuroses da defesa. Então foi aí que surgiu pela primeira vez a palavra do conceito defesa, né? Mecanismo de defesa, essa palavra mecanismo de defesa já existia na filosofia, já existia na literatura, mas Freud ele veio, né, trazendo esse conceito e se tornou assim uma grande pedra fundamental da teoria psicanalítica. Então ele deu esse nome às muitas tentativas do ego de solucionar os seus dilemas, né, internos, né, aquilo que ele vivia em relação ao id, ao superego e ao mundo exterior. Então ele veio trazendo para nós esse conceito. Um outro conceito que ele pôde trazer para nós também sobre o mecanismo de defesa é a manipulação da percepção que tem como intuito de proteger o indivíduo da ansiedade. Então o ego ele se torna ansioso naquilo que ele tem que resolver, os seus sentimentos. O superego ele é tudo dele é não, né? Ele é um moralista. O id ele é impulsionador, tudo para ele é sem pensar, é sem agir. Então o ego vive esse dilema de ter que também lidar com o mundo exterior. Então ele vai lidar com essa ansiedade. Então essas percepções elas podem ter episódios internos, que são os nossos sentimentos e impulsos, e ela também pode ter essas percepções em episódios externos, que são os sentimentos dos outros, aquilo que as pessoas vão pensar e a realidade do mundo. Então o ego ele tem muita dificuldade de lidar com questões de realidade moralista. Então aquilo que é moral, aquilo que é problema de lidar com o que as pessoas pensam que é cultural, que aquilo é errado, extremamente errado, então o ego ele vai ter que lidar com essas situações e essa ansiedade. Então nossos trabalhos, durante essa semana passada, né, foi apresentado todos esses trabalhos aí, alguns ainda vão ser apresentados, que é o deslocamento, recalque, projeção, formação reativa, fixação, regressão, introjeção. Todos esses mecanismos, né, eles têm algumas coisas em comum. Primeiro, eles negam. E segundo, eles operam inconscientemente, de modo que a pessoa não tem consciência do que está acontecendo. Então, essa aí é uma característica, né, desses mecanismos de defesa. A projeção é o primeiro mecanismo que nós vamos falar. Ele vai sempre dizer que a culpa não é dele, ele vai colocar em quem ele quiser, tá? Então, ele é um mecanismo de defesa de qual os aspectos da personalidade armazenado dentro do indivíduo se desloca para o meio externo. Então, aquilo que está interiorizado nele, aquilo que ele está sentindo, a pulsão dele ali, o que ele está passando, ele não vai dizer para ninguém que ele está passando aquilo ali. Não é negação. Porque a negação ele vai dizer assim, não, eu não sinto isso. Não é negação, né? Mas ele vai encontrar no meio externo aquilo que está dentro dele. Ele não consegue enxergar isso nele, mas ele consegue enxergar então nas outras pessoas. Então, na projeção, ele recusa em reconhecer nele mesmo sentimentos e intenções e vai impor em animais, em pessoas, em sentimentos, em objetos, em outras coisas, menos nele. Então, ele vai reconhecer essas intenções, né, e vai impor isso em outras pessoas. Então, o mecanismo de projeção, o sujeito ele vai localizar nos outros. O que ele vai localizar? Né? Nós falamos aqui atrás que ele vai recusar e reconhecer em si mesmo, mas ele vai impor em outras pessoas. Então, o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar qualidades, não é só defeitos, né? Ele vai encontrar os seus desejos, os traços de caráter, os motivos e os sentimentos. Então, nós vamos ver aí para frente alguns exemplos nessa projeção
ele vai dizer lá no emprego dele que ele está sendo perseguido. Ele está sendo perseguido pelo chefe, sendo perseguido por um colega de trabalho, que ele não está suportando essa situação que ele está vivendo, que eles estão pegando no pé dele demais, ao invés dele reconhecer que é a consciência dele que está perturbando ele, que na verdade ele mesmo é quem está sentindo aí essa perseguição. Um outro exemplo muito interessante é o esposo que está traindo a sua esposa e ele vai dizer, ela está me traindo. Então, voltando aqui na projeção, vocês vão ver que ele vai tirar daquilo que está dentro dele e vai conseguir exteriorizar isso em outras pessoas, Ele vai retornar, ele vai reconhecer esse sentimento, ele vai reconhecer essa falha, ou essa qualidade, ou esse desejo, ou esse motivo, ou esses sentimentos em outras pessoas, menos nele. Ok, então tá entendido até aqui. Nós vamos prosseguir com a formação reativa. A formação reativa, ele é um processo de afastar as pulsões ameaçadoras, que está super enfatizando o oposto com os pensamentos e atitudes. Então, geralmente, as manifestações são extremamente extravagantes. Então, o que ele vai fazer? Essa pulsão que é ameaçadora para ele vai ter que lidar com a realidade moral, Ele vai ter que lidar com a cultura externa, com aquilo que as pessoas pensam a respeito, que aquilo é um absurdo você espancar um cachorro, É um absurdo você espancar um idoso. Então, ele vai ter essa manifestação extravagante da superproteção dos animais, do cuidado com o idoso. Então, por dentro está o ódio, mas ele vai externar para todo mundo o amor. Por dentro está o extremo desejo, por fora ele vai externar uma crítica horrível às pessoas que desejam isso. Então, essa medida defensiva envolve substituir na consciência um impulso ou sentimento que não cause nele uma ansiedade, ou seja, um sentimento oposto daquilo que ele está sentindo. Então, o impulso original ainda está lá dentro dele. Ele ainda continua sentindo ódio, ele ainda continua sentindo desprezo, ele ainda tem preconceito com aquilo que ele vê, com aquilo que ele sente, ele é preconceituoso, ele é racista, mas ele vai ser encoberto, ele vai mascarar, por outro sentimento que não causa ansiedade. Então, nessa formação reativa, como defesa, ele tem reações contrárias àquilo que ele está sentindo lá dentro, Ele não vai dizer que odeia, pelo contrário, ele vai encontrar com a colega do trabalho e vai dizer, essa aqui é minha melhor amiga, sou apaixonada, nós duas nos damos bem demais da conta, mas por trás ela tá morrendo de ódio, de inveja, não gosta, não vai com a cara daquela menina. Então, isso são formas exageradas de lidar. Eu achei muito interessante, a mãe super protetora. O bebê nasce e aquela mãe, durante a gravidez, o cabelo ficou horrível, a pele ficou ruim, ressecada, ela está com depressão, ela está acima do peso, ela já engordou uns 20 quilos, aquela criança nasce, ela está com ódio daquela criança. Mas para todo mundo que encontrar com ela, para todo mundo que for visitar esse bebê, essa mãe vai ser uma mãe extremamente protetora. A sua fala vai ser extremamente exagerada, Ela vai fazer o oposto daquilo que o interior dela quer. Então, ela vai super proteger essa criança. A pessoa vai chegar, ele vai deixar pegar no colo, se pegar tem que passar álcool, não vai deixar essa criança sair, vai se tornar uma mãe super protetora, uma mãe super cuidadora, uma mãe super controladora, quando na verdade ela odeia o filho. E aí a gente pode ver até casos de mães que as pessoas falam assim, mas ela era apaixonada pelo filho, de mães que matam o próprio filho. Que esquarteja, que come a carne. Então, tudo dela é muito extravagante, é muito exagerado.
E geralmente na formação ativa, essa máscara ela vai cair quando realmente essa pessoa é descoberta, né? Então a pessoa fala assim, mas ela era apaixonada por aquele menino, como é que ela pode ter feito isso? Gente, não é possível. Não fez isso, né? Porque ela usou ali de um teatro o tempo inteiro, né? Ela vestiu de uma personagem, de uma mãe que amava o filho. Então, essa é a formação reativa, né? Um outro exemplo que nós podemos ver aí é o casal assistindo televisão, a mulher vendo uma revista, né, pornográfica, eles assistindo um casal lá beijando e o homem com um comportamento extremamente exagerado. Ela age de forma extremamente correta para não ser pega daquilo que ela está sentindo e ela é propensa a ter uma visão negativa do outro. Então, tudo eles são extremamente críticos, eles são extremamente repudiantes, é um absurdo isso, né? Quando, na verdade, ela gostaria de vestir aquela roupa ali, mas ela tá de calça, ela tá de uma blusa fechada até aqui em cima. Na formação reativa, o último exemplo que a gente pode deixar para vocês, achei interessante essa imagem, né? É de um homem pregando a moralidade, falando sobre a moral, daquilo que é correto, daquilo que a Bíblia condena, quando na verdade ele está atrás do púlpito com um salto alto. Porque na verdade ele gostaria de ser um homossexual e então o pastor que age de forma cordial, respeitosa e se sente perverso, né? Ele é advertido por suas próprias pulsões homossexuais e ocultas. Então, para encerrar, nós vamos deixar essa frase aí de Freud. Fica para nós aí um ensinamento de nós não ouvirmos sobre esses mecanismos e tentar encontrar nas outras pessoas, né? Nós não podemos generalizar nenhum caso, não podemos afirmar que as pessoas estão sentindo. Você precisa ver o como você está agindo. Será que você é uma dessas pessoas? Ok? Então, aqui tá as referências daquilo que nós pesquisamos, estudamos. Algumas coisas nós inserimos no trabalho, algumas coisas foi só para mesmo na questão de leitura, de aprendizado para nós. Aqui são as imagens que foram utilizadas e eu agradeço a vocês pela atenção. Muito obrigada.